Muito bom dia a todas e todos. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhor presidente desta CCJ, senador Otto Alencar, senhor relator, senador Everton Rocha, senhoras e senhores senadores, nação brasileira. Saúdo todas as autoridades aqui presentes de modo muito especial, todos os parlamentares que sempre me receberam muito bem nesta casa durante toda esta minha peregrinação. Quero felicitar de uma forma muito carinhosa as doutoras Margarete Costa, indicada para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e a doutora Tarcijane Linhares, indicada para o cargo de Defensora Pública Geral da União, com as quais tenho a alegria de dividir a bancada nesta sabatina. Aqui as duas indicadas me antecederam. Muito obrigado, presidente Otto, por ter concedido esta prerrogativa às nossas duas indicadas. Também cumprimento aqui o público presente e o que nos acompanha nas transmissões pela internet. Cumprimento, de modo também muito carinhoso, todos os profissionais de imprensa que aqui acompanham esta sabatina por diversos veículos da imprensa profissional do Brasil. Aqui destaco o papel essencial exercido pela imprensa na transparência e na defesa da liberdade de expressão em nosso país. Quero cumprimentar também os membros do Poder Executivo e o faço aqui na pessoa do ministro José Múcio, o nosso ministro da Defesa. Quero cumprimentar também os membros do Poder Judiciário, na pessoa do ministro Carlos Brandão, estendendo de modo muito especial meu apreço a todas as juízas e juízes brasileiros de nosso país. Cumprimento a advocacia, na pessoa do doutor Felipe Sarmento, que representa o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que tenho a honra de integrar há mais de 20 anos. Também saúdo a todos os integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, em nome do presidente da CONAMP, o doutor Tarcísio Bonfim. Também gostaria de cumprimentar os membros e servidores da minha casa de origem, a Advocacia Geral da União, na pessoa do doutor Flávio Román, que é atualmente o advogado-geral da União substituto. Ministros de tribunais superiores, presidentes de tribunais, associações de magistrado, do Ministério Público, da Defensoria, das advocacias pública e privada e entidades da sociedade civil e privada. Sou muito grato pela confiança. À academia quero registrar apoio que recebi de grandes centros de ensino e pesquisa. Em nome de todos, destaco a generosidade da minha alma mater, a Faculdade de Direito do Recife, berço dos cursos jurídicos no Brasil. Que cumprimento o senador Fernando Bezerra, também da minha terra, Pernambuco, e formadora de 40 ministros na história do Supremo Tribunal Federal. Sinto-me privilegiado por todo o apoio que recebi ao longo desta jornada. Senhoras e senhores senadores, aprendi na vida que quem só sabe direito, nem direito sabe, como nos inspirou em preciosa lição o mestre Pontos de Miranda. Apresento-me com a consciência de que a Constituição somente se concretiza seus valores fundamentais quando aplicada com humanismo e diversidade de saberes, aqui nesta casa tão presentes. Senhor presidente Otto Alencar, gostaria, se Vossa Excelência me permitir, dividir a minha fala em 3 breves partes. Na primeira, gostaria de destacar como cheguei até aqui. Em segundo lugar, o que penso sobre o constitucionalismo e sobre o Supremo Tribunal Federal. Por fim, quero expressar a Vossas Excelências alguns compromissos como postulante ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nasci no Recife, filho de Edna e Edson. E aos meus 3 anos, nossa família se mudou para Teresina,
Meu pai bancário foi assumir a gerência de um banco privado no Piauí. Vivemos em Teresina até os meus 17 anos, mas sempre mantivemos as referências em Pernambuco. Meus pais são pernambucanos. Ingressei na Faculdade de Direito do Recife em 1998. No período da Casa de Tobias, participei do movimento estudantil, estagiei em órgãos públicos, Ministério Público e Procuradoria do Estado. E para me sustentar financeiramente, prestei concurso para a Caixa Econômica Federal. Sim, fui economiário, onde atuei como técnico bancário e gerente de relacionamento daquela instituição. Bom dia, senador Velanda. Muito obrigado. Graduado no ano de 2003, fui aprovado por concurso público como analista judiciário e procurador de diversos tribunais de contas estaduais. Em 2005, fui aprovado para concursos da Advocacia Geral da União, também concurso público. Primeiro como procurador do Banco Central do Brasil, quando iniciei minha carreira e a minha trajetória em Brasília. Aqui constituí minha família, com minha esposa, que me acompanha, Karina, mãe de meus 2 filhos, Vitória e João Pedro, meus alicerces. Em 2006, fui aprovado, também, regularmente, por concurso público, para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, cargo que ocupo até hoje. Na AGU, senhor presidente, tive o privilégio de atuar em diferentes áreas do Serviço Público Federal. Fui consultor jurídico no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, consultor jurídico e secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil. Portanto, minha trajetória no serviço público foi dedicada, desde o começo, às pessoas e setores que interagem com o Estado brasileiro. Entre 2015 e 2016, exerci o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, no governo da presidente Dilma Rousseff, uma função técnica de assessoramento direto da Presidência da República. Foi um período desafiador. Cumpri meus deveres até o fim daquele ciclo, com fidelidade e responsabilidade profissional. Ao término, senador Fabiano Contarato, mergulhei em projetos acadêmicos e fui explorar novas experiências profissionais. O mestre Ariano Suassuna me inspirou, dizendo que o tempo duro tudo esfarela. Sou mestre e doutor pela Universidade de Brasília. No currículo que fiz chegar, distribuir a vossas excelências, consta de forma pormenorizada minha experiência e formação complementar. As atividades acadêmicas como docente e integrante de bancas de pós-graduação, bem como as publicações científicas, produção técnica, mais de 100, as homenagens e condecorações, mais de 20, além de outras atividades. Em 2019, senador Jacques Wagner, fui acolhido na assessoria de Vossa Excelência. Aqui, senador Otto Alencar, nesta casa, percorrendo os tapetes, o tapete azul, experimentei um período virtuoso da minha vida, diria até de epifanias. Esta casa foi uma espécie de escola que me permitiu amadurecer vivências passadas, superar feridas, se não pelo convencimento, de tudo ao menos pela possibilidade de compreender o todo. Experimentar o suprapartidarismo abriu meus horizontes sobre os significados de democracia e república. Aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de solução de conflitos e definição de rumos e de administração do nosso país. Vossas excelências aprimoraram minha valência no diálogo e no poder da escuta. Aprofundaram o meu discernimento de que a vida pública se exerce com serenidade e vocação conciliatória. E, sobretudo, de que posições antagônicas
são oportunidades para o amadurecimento de consensos. Aqui constatei, graças ao acolhimento fraternal de Vossas Excelências, o protagonismo do Poder Legislativo, senador Eduardo Braga, nos grandes temas nacionais. Vossas Excelências fizeram muito bem a mim, senadora Elisiane Gama. Dessa experiência carrego o aprendizado de Rui Barbosa, patrono desta casa, de que a política é a higiene dos países moralmente sadios. Foi neste Senado que amadureci para o desafio seguinte, o de ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Assumi o comando da Advocacia Geral da União no ano de 2023. Minha gestão tem sido pautada em 3 eixos. Primeiro, o trabalho diuturno pela segurança jurídica. Segundo, a responsabilidade fiscal e orçamentária. Terceiro, e diria até o mais importante, o diálogo permanente entre as instituições de nosso país, senador Rogério Carvalho. Essas diretrizes que têm guiado o meu trabalho têm se revelado extremamente eficazes para o Estado brasileiro. Não quero aqui cansá-los com o inventário de minha gestão na AGU. Distribuí a Vossas Excelências um relatório pormenorizado e estou à disposição para verticalizar qualquer tema caso desejem. Aqui importa destacar que a chefia na Advocacia Geral da União aprofundou meu conhecimento sobre a nossa Suprema Corte, onde atuei por prerrogativa constitucional em defesa da União e da constitucionalidade das leis brasileiras. Gostaria de expor a Vossas Excelências o que penso sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Bom dia, senador querido. Bem, obrigado. Primeiro, como advogado-geral da União, sou testemunha privilegiada da importância do Supremo Tribunal Federal para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, senador Sérgio Petecão, completou 135 anos no último dia 28 de fevereiro. Um marco de coragem e independência. Desde 1891, o Supremo vem lidando com todas as espécies de desafios da nação brasileira, senador Jader Barbalho. Entre erros e acertos, vem se mantendo firme como guardião da supremacia constitucional e do nosso Estado de Direito. É um dos responsáveis por assegurar liberdades públicas, garantir a diversidade, proteger minorias e concretizar direitos fundamentais a milhões de brasileiros de nosso país. Grandes agendas econômicas e de direitos fundamentais, controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, direito criminal, políticas públicas, relações entre poderes, democracia, processo eleitoral, direitos humanos, entre outras, são pautas permanentes no Supremo Tribunal Federal. É um tribunal, senador Otto Alencar, participativo, dialógico e de ampla acessibilidade digital. Uma corte aberta à academia, à sociedade civil e às organizações sociais e políticas. Uma corte, diria, muito produtiva, que julga mais processos do que recebe e experimenta, hoje, o seu menor acervo nos últimos 31 anos. Portanto, não tenho dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal integra o amadurecimento cívico, senadora Zenaide Maia, do Brasil, e é a instituição central do nosso arranjo democrático. Evidentemente que precisamos falar do seu aperfeiçoamento. A credibilidade da Corte, senador Magno Malta, é um compromisso e uma necessidade. Precisamos, por sua importância, de que o Supremo Tribunal Federal se mantenha aberto permanentemente ao aperfeiçoamento. A percepção pública de que Cortes Supremas resistem à autocrítica e ao aperfeiçoamento institucional tende a pressionar a relação entre a jurisdição e a nossa democracia. Em uma república, todo o poder deve se sujeitar a regras e contenções. Por isso, demandas da sociedade por transparência, prestação de contas, escrutínio público,
não devem causar constrangimentos a nenhuma instituição republicana de nosso país. Recalibragens institucionais, senador Sérgio Moro, e ajuste de rotas não são signos de fraqueza. Ao contrário, fortalecem sim o Poder Judiciário, enquanto são capazes de neutralizar discursos destrutivos e de inibir narrativas autoritárias, que visam, na realidade, a enfraquecê-lo. Portanto, é dever do Supremo aprimorar-se com lucidez institucional para permanecer pujante e respeitado, senador Rogério Carvalho, como o Brasil dele necessita. O Supremo deve convencer a sociedade de que dispõe de ferramentas efetivas de transparência e controle. A democracia começa pela ética dos nossos juízes, enfatizou recentemente o ministro Celso de Mello. Juízes constitucionais devem ser farol de uma ética judicial que projete, por seus comportamentos, um modelo de integridade replicável para o conjunto da magistratura nacional. Tenho clareza de que a todos os juízes brasileiros, do topo à base, impõem-se regras de integridade, transparência, tudo bem? Discrição, sobriedade, equidistância e liturgia no cargo. Quero falar sobre segurança jurídica e o respeito às regras do jogo. Regras são especialmente importantes em cortes constitucionais. Sim, mas como ferramenta de controle de poder. O respeito às regras criadas pelos representantes eleitos, Vossas Excelências, define o poder do juiz, tanto pelo que pode, quanto pelo muito que não pode, senador Everton, fazer. Regras protegem a sociedade contra o voluntarismo judicial. A percepção de que juízes são refratários ao cumprimento de regras, na minha opinião, solapa a legitimidade das cortes constitucionais. Bom dia, só expectativa, A coerência das decisões, senador Renan Calheiros Filho. É célebre a advertência que nos fez Rui Barbosa, de que o Supremo não dispõe de soldados, nem de tesouros. Sua autoridade não se funda na força ou temor, mas na fidelidade que deve ter a Constituição Federal e as leis, e por isso na confiança pública que o tribunal é capaz de transmitir por meio de suas sentenças. Sim, são as sentenças que falam pelo tribunal. Legitimidade se dá pela colegialidade. Nessa direção, a legitimidade das cortes também passa por expressar, senador Vanderlan, principalmente por vozes colegiadas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano, e protege a percepção pública de politização. Eita, que sua mãe já passou. Despersonaliza o processo e promove segurança jurídica. Por isso, considero extremamente importante a preocupação deste Congresso Nacional com a agenda da colegialidade no Supremo Tribunal Federal. Aqui, em especial, eu gostaria, de forma muito carinhosa, de enaltecer o altíssimo nível do debate promovido pelo senador presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a votação de forma primorosa na PEC número 8 de 2021. Assim como valorizo também as reivindicações da Advocacia Nacional por uma colegialidade sempre qualificada, por um plenário virtual com direito pleno ao contraditório e a ampla defesa, mas desde que substantivos, e que se aprimore, sobretudo, para as sustentações orais dos advogados e advogadas brasileiros.
gostaria de tratar sobre autocontenção e deferência institucional. Cortes constitucionais também se afirmam por suas virtudes passivas e devem ser cautelosas em operar mudanças divisivas que interfiram em desacordos morais razoáveis da nossa sociedade. Tenho clareza de que a prudência e a gestão do tempo decisório são ferramentas importantes para decantar agendas ainda não amadurecidas no debate democrático parlamentar. Assim como também compreendo que o comportamento não expansionista confere legitimidade democrática às cortes e aplaca as críticas, tanto as justas quanto as injustas, de politização da justiça e de ativismo judicial. Nem ativismo, nem passivismo. A palavra é equilíbrio. Nesse sentido, senador Jaime Campos, a tarefa de preservar a harmonia entre as instituições exige do juiz constitucional um exercício autocontido de suas competências, autocontido nas prerrogativas de outros poderes, tais como na interpretação do Estatuto dos Congressistas, no reexame dos atos interna corporis do Parlamento e na interferência no processo legislativo. Nas políticas públicas, o Judiciário deve sempre cumprir papel residual e complementar, não como protagonista ou substituto dos gestores e legisladores, autocontido na restrição de direitos fundamentais, como as liberdades de expressão, cuja glosa não se deve apoiar em fundamentações vagas ou imprecisas, que camuflem percepções subjetivas do julgador. Direitos não se comprimem, não se comprimem por estados de espírito, mas apenas por razões constitucionais estritas, desde que juridicamente fundamentadas, em processo com altíssimo rigor técnico, senadora Tereza Leitão. Nesse ponto, tenho presente que encontrar arranjos de resistência institucional que se conciliem com os limites do Estado de Direito é um desafio que vivenciamos. A minha posição é clara. As ferramentas judiciais de defesa da democracia não podem comprometer a legalidade que fundamentam preservar. Quer dizer, a proteção da ordem constitucional só é legítima quando respeita os próprios limites do Estado de Direito, presidente Otto Alencar. Decorre que invocar direitos fundamentais para justificar violações à lei representa uma contradição insuperável, entendo. Precisamente aqui neste ponto, senador Fabiano Contarato, a autocontenção nas zonas punitivas do direito emerge para um direito penal sério e eficiente, mas reservado. Um sistema criminal que preserve de forma absoluta a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e que saiba distanciar de apelos populistas e de linchamentos morais. Comprovada a culpa, não basta condenar, é preciso condenar da maneira correta, do jeito certo e na proporção certa, repito, na proporção certa, com regras, razões e controles. Um processo penal a serviço do equilíbrio entre a limitação do poder punitivo do Estado e a proteção da nossa sociedade. A jurisdição constitucional demanda sempre um diálogo sadio entre poderes. O que separa a política da jurisdição constitucional não é o assunto, mas o método, o modo de proceder, a processualidade, o processo de tomada de decisão, que judicialmente devem ser marcados por discrição, autocontenção, deferência institucional aos outros poderes. Sim, deferência institucional aos outros poderes e, sobretudo, fidelidade ao direito posto pelo Parlamento, por esta Casa. São práticas que edificam, na minha opinião, a confiança de um tribunal
comprometidos com única e exclusiva perspectiva, a defesa desta Constituição Federal, não com indivíduos. O desafio não é afastar o tribunal de temas políticos que são inevitáveis, mas o de concretizar medidas que reforcem a percepção de imparcialidade dos nossos juízes. A política, a mais nobre das legitimações, se funda no princípio majoritário, no domínio da vontade e na soberania popular. Já a jurisdição constitucional se ancora apenas no primado da lei e no domínio da razão juridicamente fundamentada. Nas palavras do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ribeiro da Costa, a justiça, quaisquer que sejam as circunstâncias políticas, não toma partido, senador Rogério Marinho. Não é a favor nem contra, não aplaude nem censura. Acredito que esse acatamento respeitoso de identidades institucionais é o ponto de partida para uma interação sadia entre a jurisdição constitucional e a política, ao que me comprometo a exercitar, caso venha a ser aprovado por vossas excelências. O papel da jurisdição constitucional está exatamente colocado no processo de equilíbrio entre os poderes, na busca pela harmonia e não o revés. Como defende o presidente desta casa, o senador Davi Alcolumbre, o Congresso é o espaço de mediação política por excelência em nosso país. E disso não podemos nos afastar. Este Congresso, presidente Otto Alencar, é o centro de força e o ponto de encontro da República. Quando a temperatura institucional se eleva, cabe a este Parlamento, em primeiro lugar, arbitrar pela pacificação entre os poderes. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como ensina no livro da Bíblia, em Mateus 5:9. No que importa a jurisdição constitucional, a concepção moderna da harmonia entre os poderes exige das cortes constitucionais a abertura sempre e necessariamente democrática para compartilhar os significados da Constituição. O juiz constitucional não exerce de modo privativo a interpretação da Constituição. Tenho clareza de que a contribuição do Supremo Tribunal Federal para o equilíbrio institucional também passa pela abertura aos pontos de vista dos demais poderes e das diferentes instâncias da sociedade civil na tarefa de definir os sentidos da Constituição. Compreendo a interpretação constitucional como um processo coletivo, concretizado de forma contínua, por via de diálogo entre os poderes e da participação popular, não como um ato solitário de juízes. Quero dizer a vossas excelências que estou aberto a essas perspectivas do constitucionalismo participativo. Tenho bem presente que uma jurisdição constitucional que dialoga por correções recíprocas entre os poderes é mais construtiva do que aquela que se acomoda ao modelo pouco colaborativo, segundo o qual o Supremo teria o direito de errar por último. E a decisão do Supremo é, sem dúvida, um momento importante, mas não exclusivo, e tampouco definitivo, do processo de interpretação constitucional. Me encaminho para o final, não quero cansar vossas excelências. Eu gostaria de dizer, com muita clareza, para a nação brasileira e para vossas excelências, aqui vos fala um servo de Deus. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé. E o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Para mim, ser evangélico é uma bênção, não um ativo.
A minha identidade é evangélica. Todavia, eu tenho plena clareza, senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões, em prol da fraternidade e da inclusão, sem admitir favorecimentos ou discriminações entre as diversas confissões religiosas de nosso país. A laicidade nos acompanha desde a Constituição Republicana, em 1891. Essa tradição de neutralidade estatal em matéria de fé é a célula da nossa identidade nacional, na condição de nação diversa em formações e culturas, presidente Alencar. É a laicidade do Estado que assegura a todos o exercício da fé com tranquilidade. O juiz constitucional deve ser leal a isso. Juiz que coloca suas convicções religiosas acima da Constituição não é juiz. Pois bem, firmado o respeito absoluto à laicidade, devo lhe dizer, como servo de Deus, que os princípios cristãos me acompanham em qualquer jornada da minha vida. Tenho clareza que o Estado laico não interdita considerar a base ética cristã, que cimenta a nossa Constituição. É possível interpretar a Constituição com fé e não pela fé. Nossa carta foi promulgada sob a proteção de Deus, como declara o preâmbulo. Afirma que somos uma sociedade fraterna, justa e solidária, e inclusiva, um chamado a ver o outro um irmão e não um adversário. Os objetivos fundamentais da República, assim como preconiza o artigo 3º da nossa Carta Magna, senador Eduardo Braga, refletem essa visão. Promover o bem de todos, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, sem preconceitos e sem discriminações. O edifício cristão também evoca a proteção irrestrita da família, no seu artigo 226. A proteção integral das nossas crianças e adolescentes e a defesa da inviolabilidade do direito à vida, claramente no artigo 5º, caput, da Constituição Federal. Princípios que orientam a interpretação da Constituição simplesmente porque estão na Constituição. Portanto, asseguro aos meus irmãos que todos esses valores espirituais me acompanharão na tarefa a que me estou propondo, caso tenha a honra de ser aprovado por este Senado Federal. É tempo de concluir. Senhoras senadores, senhores senadores, atravesso este processo de indicação com a absoluta paz de espírito. Estar aqui já em si é um privilégio. Compreendi muito cedo que o mundo público se exerce com moderação, mas com serenidade, com coragem, mas sem afrontas, senador Camilo. E que elevadas funções, como a que ora postulo, exigem disciplina e sacrifícios. Aliás, estes também são predicados dos bons juízes, disciplina e sacrifício. Sinto-me honrado em participar desse itinerário que reafirma a harmonia entre as nossas instituições. Dá um lenço para mim. Um brasileiro comum, indicado pelo presidente da República, a quem agradeço, presidente Lula, pela minha indicação, que se submete ao escrutínio do Senado Federal, em busca da confiança para ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário da nossa nação. 3 poderes em equilíbrio. É o diálogo respeitoso e paciente entre os 3 poderes que me trouxe até aqui. Esse mesmo diálogo que me orientará a minha atuação no respeito rigoroso aos espaços de cada poder, se assim decidirem vossas excelências. Sou nordestino, evangélico,
filho da classe média brasileira, sem tradição hereditária no Poder Judiciário. Chego aqui pelo estudo, pelo trabalho, pela minha família, pelos meus amigos e irmãos, pela fé em Deus e, consequentemente, pela confiança da minha trajetória de vida. Uma vida de disciplina e humildade, portanto, uma vida verdadeiramente cristã. Tenho absoluta consciência do tamanho do desafio, mas assim, senadora Tereza Leitão, como nos inspirou Dom Helder Câmara, quero dizer, com ele nada temo. Quando os problemas se tornam grandes, absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Desafios novos, que exigem aberturas de novas fronteiras e fechamento de antigos ciclos. É importante dizer que passo por um rito de passagem. Este é um rito de passagem, em que, aprovado por Vossas Excelências, encerra um ciclo e inicia um novo ciclo. Novas fronteiras regidas, quero destacar, pela imparcialidade, pela isenção e pela equidistância. O meu compromisso é exercer uma jurisdição séria, discreta e operacional em favor do Brasil. Que no Supremo eu possa ser um instrumento de justiça, sem perder a misericórdia. Que possa decidir com firmeza, sem jamais perder a humanidade. Sustentar o rigor da lei, sem jamais me afastar do coração das pessoas, senador Wellington Dias. Trabalharei sim pela democracia e defenderei a liberdade, porque sem justiça não há liberdade. Como disse o doutor Ulisses Guimarães, liberdade, soberania, justiça, sobre estas ideias simples construíram-se as maiores nações da história. Muito obrigado a todos os meus irmãos, amigos, senadoras, senadores, por me terem feito chegar até aqui com dignidade, com integridade e com coração leve. Que Deus nos abençoe grandemente durante esta sessão. Muito obrigado.